Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Doutor da Lei, que é o canal de legislação específica para concursos públicos. Eu sou o professor Silas Ventura, sou advogado e leciono neste canal sobre legislação específica para concursos. E neste momento nós iremos dar início à primeira aula sobre o regimento interno da Câmara Municipal de São Mateus, no estado do Espírito Santo. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, que possa estar se inscrevendo, ativando o sininho da notificação, deixando seu like, seu comentário e compartilhando com um amigo. Então, vamos iniciar nesse momento a nossa aula sobre o regimento interno da Câmara de São Mateus. Então, nós temos aqui na tela alguns assuntos iniciais que está no regimento, e temos aqui sobre a composição da Câmara. Então, essa primeira aula, ela trata sobre algumas informações essenciais do funcionamento da Câmara Municipal. Então, nós vamos ter algumas informações iniciais nesse artigo 1º do Regimento Interno, primeiro sobre a composição da Câmara. Então, vamos ter aí que a Câmara, ela representa o poder legislativo. Nós sabemos que existem três poderes na República Federativa do Brasil: poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. E o poder legislativo, ele atua nas três esferas dos entes públicos, tanto na esfera federal, quanto na estadual, quanto na municipal. Então, o Poder Legislativo Municipal, ele é representado pela Câmara de Vereadores, ou a Câmara Municipal. Então, aqui diz no regimento, que a quantidade de vereadores são 11 vereadores, tá certo? Então, o texto do regimento traz essa característica ou essa composição da Câmara de 11 vereadores. No entanto, eu queria fazer uma observação aqui no tocante a essa quantidade de vereadores, porque a Constituição Federal, salvo engano, no seu artigo 29, ela vai tratar ali sobre o número de vereadores, certo? Então, ela vai trazer ali algumas disposições de quantidade de vereadores nas câmaras municipais, dos municípios brasileiros. E a quantidade, ela vai depender muito da quantidade de habitantes. Então, embora no regimento esteja previsto essa quantidade de 11 vereadores, ela, no entanto, pode ser alterada, essa quantidade, devido ao aumento de número de habitantes no município. Então, o artigo 29 da Constituição Federal vai dizer que, a depender da quantidade de habitantes, pode existir X ou N vereadores, tá certo? Então, isso não é uma regra absoluta que está aí, Inclusive, dependendo da última atualização do regimento interno, que eu não cheguei a checar, mas dependendo da última atualização, pode até estar desatualizado o número, tá certo? Mas o regimento, ele está, esse que está aí, eu baixei do site da Câmara, só para constar que esse não está desatualizado, o regimento, mas o número pode ser que esteja, mas aí vocês podem corrigir depois, ok? Então, no regimento está 11 vereadores, mas pode sim haver alteração desse número, não é um número fixo, tá certo? Porque depende muito da quantidade de habitantes conforme o disposto na Constituição Federal, ok? Outra coisa que temos aí, outro detalhe, é o mandato, que é de 4 anos, Lembrando que esse nome mandato equivale também ao que a gente chama de
legislatura, certo? Então, legislatura é o período de 4 anos, ou período de mandatos que um vereador tem. Então, tanto as eleições no âmbito federal, nacional, quanto as eleições municipais, elas têm ao mesmo tempo de mandato, que são de 4 anos, tá certo? Outro sim que temos aqui é sobre as funções da Câmara. Então, nós vemos que no artigo 1º, né, vem trazendo aí as funções legislativa, julgadora e fiscalizadora. Então, a Câmara exerce várias funções e a gente pode ver esse exercício, né, das funções da Câmara quando a gente vai estudar principalmente as competências privativas da Câmara, que estão no próprio regimento. A gente vai ver mais na frente as competências privativas da Câmara e também na lei orgânica do município. Por isso que é importante estudar tanto o regimento quanto a lei orgânica, principalmente no que diz respeito ao assunto do poder legislativo municipal. Então, o que vão ser essas funções? Ou o que significa, né? Cada uma dessas funções: função legislativa, função julgadora e função fiscalizadora. Primeiro, a função legislativa, como o próprio nome já está dizendo, ela é aquela função onde a Câmara vai legislar. Legislar é nada mais, nada menos do que editar normas ou votar, aprovar, deliberar sobre projetos de lei ou de qualquer outro tipo de norma, tá certo? Então, nesse caso, essa é a função legislativa, que eu diria que é a função típica da Câmara Municipal. Por quê? Porque o poder, né, do qual a Câmara exerce ou representa é o poder legislativo. Então, a função típica da Câmara é aquela função que realmente é própria da Câmara, é a função de legislar, tá certo? De aprovar leis, criar e aprovar leis. Então, a gente vai ver isso muito na parte, né, de competência privativa, como eu acabei de falar, e também lá na metade do regimento, para o final, sobre a questão do processo legislativo, que é um assunto que vocês não podem de forma alguma deixar de estudar para esse concurso, tá certo? Para qualquer concurso de Câmara, o assunto do processo legislativo, que é quando você vai ver realmente a questão como se faz as leis, quais são os tipos de lei, de projetos de lei ou o tipo de proposições, né, que pode ser projeto de lei, projeto de decreto legislativo, emenda à lei orgânica e etc. Então, e essa parte aí também do regimento representa essa função legislativa da Câmara, tá certo? Que é o processo legislativo. Em seguida, temos a função julgadora. O próprio nome também já diz, é fácil de entender, né? Porque é a função de julgar. No entanto, eu diria que esse tipo de função é uma função atípica da Câmara, até porque a Câmara, o poder legislativo, não tem essa competência própria de julgar, mas ela exerce essa competência quando necessário, quando a lei diz onde e quando ou como ela deve exercer. Então, julgar quem, né? Julgar pode ser os próprios vereadores, quando aconteça situações em que os vereadores estejam passíveis de serem julgados, né, de forma administrativa por cometerem determinadas infrações ou por quebra de decoro parlamentar, tá certo? Então, quem vai julgar aquele vereador vai ser a própria Câmara, então a função julgadora. A Câmara também julga as contas do prefeito. A gente vai ver isso também nas competências privativas da Câmara, por isso que eu sempre estou citando. E também lá na lei orgânica, iremos ver também previsão da Câmara para julgar as contas do prefeito, tá certo? Então, quando
a Câmara verifica se as contas estão dentro do orçamento da prefeitura, do município, ok? Então, essa é a competência julgadora, dentre outras que tem também, mas são muitas, né? Então, a gente já citou 2 exemplos. Seguindo, por último, temos a função fiscalizadora. Função fiscalizadora, como o próprio nome também diz, é a função de fiscalizar, tá certo? Então, o vereador, né? Qualquer vereador que representa a Câmara, ele fiscaliza quaisquer obras, execução da lei, né? Se a lei está sendo executada pelo chefe do poder executivo, que é o prefeito, se ele está praticando, né, atos dentro da lei também, não é isso? Então, se ele está executando os programas de governo, como ele está executando e se ele está fazendo aquilo dentro do previsto na legislação, ou se está praticando atos ilegais ou irregulares. Então, isso é a função da Câmara, tá certo? Além disso, ela fiscaliza também, mais uma vez, as contas, né? Então, ela fiscaliza e julga também as contas do prefeito ou do chefe do poder executivo, tá certo? Então, essa é a função fiscalizadora. E exerce o controle externo, né, do poder executivo. A gente vê isso lá na lei orgânica, quando existe o tópico lá da fiscalização contábil, financeira e orçamentária do poder executivo, que é a Câmara, juntamente com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, que vai estar exercendo essa função, que é a função fiscalizadora ou chamada controle externo, ok? Então, temos aí essas 3 funções, gente. Esse assunto é fichinha, tá certo? Então, gravem esse assunto, não deixem de estudar esse assunto, porque ele é importantíssimo. Veja aqui, perceba que no artigo 1º apenas vem citando esses 3 tipos de funções. Não vem trazendo, explicando, mas eu acabei de explicar e nós vamos ver essas funções no decorrer do próprio regimento ou da lei orgânica do município e, no caso do regimento, como eu já citei umas 3 vezes, né, vai se externar essas funções na parte das competências privativas da Câmara Municipal, ok? Tópico 2 agora, nós temos a sede da Câmara, artigo 2º do regimento. Tem só questões informativas aqui, né? A localização da Câmara, questão das reuniões. Então, a localização, nós temos a sede da Câmara na Avenida Jones dos Santos Neves, números 40 e 70, Centro. E tem o CEP aqui, né? Que não precisa falar, não é tão relevante. Sobre as reuniões, que é mais relevante, nós vamos ter que, em regra, as reuniões elas devem ser realizadas dentro da sede da Câmara, que é neste endereço aí, que é Avenida Jones dos Santos Neves, ok? Só que, como em quase toda lei, né, e também regimento, que não deixa de ser uma lei, nós temos as regras e, na maioria das vezes, temos as exceções. Nesse caso aqui, nós vamos ver que pode ser realizada, como uma exceção, reuniões temporárias, né, ou fora da sede, ok? Então, reuniões também itinerantes, chamadas reuniões itinerantes, ok? Então, em regra, vamos ter que as reuniões serão realizadas na sede, ok? Mas pode ser autorizada pela Câmara, dependendo da necessidade, que essas reuniões elas sejam realizadas fora da sede, ok? Então, nesse caso, será o parágrafo 1º do artigo 2º, deixa eu colocar aqui,
parágrafo 1º do artigo 2º, que vai dizer que por maioria absoluta, então é o quórum, não é isso? Maioria absoluta. E por conveniência pública. O que é conveniência pública? Quando houver um interesse público, quando vê que é melhor, né? É o melhor a ser feito para o público, certo? Então, nesse caso, as reuniões poderão ser feitas fora da sua sede. A outra situação é quando a reunião for itinerante. Quando as reuniões forem itinerantes. Ou seja, itinerantes é quando a Câmara está em algum tipo de sede móvel, não é isso? Quando está em algum carro, em algum caminhão, algum trailer, alguma coisa assim, né? Mas isso eu entendo que deve haver um contexto, né, por trás disso. Tipo, por exemplo, né, eu sempre gosto de dar o exemplo de reforma, né? A sede está passando por uma reforma. Então, ou a Câmara, por conveniência pública e aprovação, né, quórum de maioria absoluta, resolve, né, por maioria absoluta, se mudar para um prédio alugado ou então para uma coisa itinerante, né, um tipo de lugar que seja itinerante, seja móvel, certo? Então, é um exemplo aqui de reforma para contextualizar essa situação. Então, nós temos a regra, sempre na sede, e as exceções, primeiro, ou por conveniência pública e voto de maioria absoluta, ou então, quando forem itinerantes. Parágrafo 1º do artigo 2º do Regimento Interno, certo? Então, esse assunto também é interessante que vocês gravem para não errar na hora das questões. Terceiro ponto aqui, temos sobre as sessões legislativas no artigo 3º. Então, temos sempre, né, dois tipos de sessões, ok? Dois tipos de sessões, que são as sessões ordinária e a sessão extraordinária. Então, sempre que você vê essas palavrinhas, tente gravar a ideia que cada palavra passa. Então, ordinária vem de ordem, extraordinária vem de extra. Então, ordinária é aquilo que ocorre sempre, extra é algo que ocorre de vez em quando, tá certo? Então, por isso que esse nome realmente dá essa ideia. Então, na sessão ordinária, a gente vai ter, conforme vocês estão vendo aí na telinha, período, exceção e recesso, ok? Então, o período vai ser de 2 de fevereiro a 19 de dezembro. Então, o período, decorem esse período, tá certo? Porque as bancas podem cobrar. A banca, no caso, né? Exceção. No primeiro ano da legislatura, inicia-se na segunda terça de janeiro, certo? Lembrem que no começo eu disse que legislatura equivale a mandato, certo? Então, quando ele diz assim, primeiro ano da legislatura, é quando logo após, né, a nova eleição, né, no ano seguinte, né, onde os vencedores das eleições, seja prefeito ou vereador, vão tomar posse. Então, aquele ano ali, né, tomando o exemplo desse período eleitoral que estamos, então, o primeiro ano da legislatura vai ser 2025. Então, naquele ano ali, vai começar na segunda terça de janeiro. Agora, 2026, a sessão legislativa ordinária já vai se iniciar em 2 de fevereiro, tá certo? Então, gravem isso, porque seria uma questão maravilhosa para confundir muita gente que às vezes passa despercebido, não entende o que o artigo está falando, certo? O recesso vai ser o período entre as datas acima, ok? Ou seja, entre 20 de dezembro e entre
1 de fevereiro é o período de recesso, ok? Seguindo agora, temos sobre essa sessão legislativa extraordinária, aliás, falamos da ordinária, agora a extraordinária. Então, a extraordinária, ela, vamos ver a convocação dela, que pode ser feita pelo prefeito, né, durante o recesso, e pelo presidente da Câmara no período ordinário. Agora, no caso do período ordinário, né, que é o período de 2 de fevereiro a 19 de dezembro. Nesse período aí, pode ser que o presidente da Câmara, nos dias que não tiver sessão, como final de semana, por exemplo, possa convocar os membros, né, os vereadores, para uma sessão legislativa extraordinária. Agora, no período de recesso, somente o prefeito que pode convocar. Também é interessante vocês terem atenção, porque pode haver uma questão trocando aí as duas situações, as duas autoridades, para confundir, ok? A pauta, né, sobre a pauta, apenas matéria objeto da convocação. Significa que na sessão extraordinária, ela é convocada para um assunto específico, tá certo? Então, digamos que está tendo um surto de uma doença, né, muito grande e tal, e tem que tomar algumas atitudes, tem que votar projetos de lei de forma rápida, por exemplo, para liberar verbas para o município, aumentar o orçamento, né, os gastos do município, a permissão para o município gastar mais, por exemplo. Então, nesse caso, a reunião ela é convocada com um único objetivo, com um objetivo único para aquilo, né, que no exemplo que eu dei, para votar ou liberar determinado gasto dentro do orçamento do município para um surto de determinada doença, tá certo? Então, tem que ser específico. Então, não pode ter assuntos que não tem nada a ver com a convocação, ok? Então, é isso que está dizendo aí neste tópico. Essas disposições adicionais estão no parágrafo 1º, 2º e 3º do artigo 3º, tá certo? Sempre dê atenção ao que os parágrafos, que é esse ícone aí que vocês estão vendo, que é como se fosse um S por cima do outro, né? Esse desenho aqui, né, ficou meio feio. Como se fosse um S por cima do outro, são os parágrafos. Sempre dê atenção a eles, porque eles geralmente trazem ou explicações de funcionamento de determinada situação, ou exceções, certo? Então, preste atenção no que os parágrafos dizem. No caso do parágrafo 1º, nós vamos ter acerca da não interrupção sem aprovação da LDO. Isso significa que, em determinada sessão, quando estiver sendo julgada ou deliberada, ou votada, no caso, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que todo município deve ter. Então, quando estiver sendo julgada, a sessão não deverá ser interrompida e só deverá terminar quando houver aprovação da LDO, tá certo? Então, é isso que o parágrafo 1º diz. O parágrafo 2º traz sobre o local das sessões ordinárias, que vai ser no plenário, que é esse nome aí, né? Lisete Conde Rios Cavalcante. Então, onde vai ser realizado as sessões plenárias, ok? Aliás, as sessões ordinárias vai ser no plenário. O plenário é aquele ambiente onde ficam todos os vereadores reunidos, né? E também o presidente, né? O vice-presidente, secretário, que comportam a mesa da Câmara. E o parágrafo 3º, diz que o reconhecimento de locais itinerantes como recinto oficial. Então, trata como aqueles locais onde a Câmara atua como locais oficiais,
tá certo? Então, essa é a aula sobre esses primeiros artigos, artigo 1º ao 3º, que traz esses conhecimentos iniciais. Agora nós vamos fazer algumas questões sobre o que a gente viu até agora, ok? A nossa primeira questão é uma questão bem facinha, que é sobre a composição dos membros da Câmara, né, Municipal. Então, sobre a composição da Câmara Municipal de São Mateus, assinale a alternativa correta. Então, temos A, 9 vereadores, B, 10 vereadores, C, 11 vereadores, D, 13 vereadores e E, 15 vereadores. Então, essa é bem fácil, né? A gente viu no começo da aula que o regimento, conforme o regimento que está lá, o regimento é que são 11 vereadores, tá certo? Então, se a questão é cobrando o que está no regimento, então a resposta correta é a letra C, tá certo? Então, você tem que colocar o que está no regimento. Então, a resposta é a letra C, que são 11 vereadores, conforme o artigo 1º do regimento. A próxima questão vem tratando sobre o endereço, né, da sede, a localização da sede. Então, temos a letra A, Rua da Independência, número 100. Letra B, Avenida Jones dos Santos Neves, número 4070. Letra C, Praça da Liberdade, número 50. Letra D, Rua dos Vereadores, número 200. E letra E, Avenida Principal, número 1000. Então, né, também facinha essa daí, né? Então, para começar, facinha, mas depois eu vou trazer umas bem complicadinhas, tá certo? Para ver a questão da memorização dos assuntos de vocês. Então, seria a letra B, né? Que ainda está fresquinho na mente. Avenida Jones dos Santos Neves, número 4070. Não entendi direito esse negócio 40 e 70, mas enfim. Quem mora por perto deve saber, né? O porquê disso. Próxima questão, né, letra B, artigo 2º. Próxima questão, um pouquinho mais complexa, em relação ao período da sessão legislativa ordinária na Câmara Municipal de São Mateus, é correto afirmar que ocorre de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Aí você tem que ter decorado aquele período que a gente viu. 1º de janeiro a 31 de dezembro. B, acontece 1º de fevereiro a 30 de novembro. C, estende-se de 15 de janeiro a 15 de dezembro. D, compreende o período de 2 de fevereiro a 19 de dezembro. E vai de 1º de março a 20 de setembro. 20 de dezembro, aliás. E aí? Qual será a resposta? Está na letra de número... Aliás, está na letra D, não é isso? 2 de fevereiro a 19 de dezembro. Lembrando mais uma vez que a banca pode complicar mais, inserindo outros detalhes aqui, outras situações, como a questão de convocação, não é? Questão de sessão extraordinária, certo? Ou, aliás, lembrando que a banca pode inserir aqui, né, outras questões para dificultar, como a questão de se for no 2º ano da legislatura, né, aí já não começa mais em 2 de fevereiro, não é isso? Então tem que prestar atenção a essas situações. Então nós iremos ficar por aqui e na próxima aula nós continuaremos com o assunto da instalação da legislatura. Lembrando que se você quiser mais questões para treinar os seus conhecimentos sobre o regimento interno, a lei orgânica e outras leis municipais previstas no edital, é só você clicar no link da descrição que nós iremos te passar informações sobre um combo de simulados inéditos e comentados de legislação municipal para o concurso da Câmara Municipal de São Mateus, certo? Então, se você deseja adquirir, é só clicar no link da descrição deste vídeo. Aguardo você na próxima aula. Até lá!